Outro dia, uma pessoa me perguntou como que era a experiência com o Espírito Santo, como que é sentir o Espírito Santo, ter experiências com ele. E hoje eu vim aqui contar para você como é que é conhecer o Espírito Santo de Deus, como que é sentir o Espírito Santo de Deus, como é que é essa conexão, como que é possível ter esse encontro com o Espírito Santo. É possível ter esse encontro com Ele? É possível sentir o Espírito Santo? Como que Ele age na nossa vida? Como que Ele faz para se apresentar a nós? Como que Ele se aproxima? Como que Ele chega até nós? E essa pessoa, ela ficou surpresa, ficou curiosa para saber quando eu falei que o Espírito Santo é a pessoa mais maravilhosa que posso dizer que desse mundo ou do mundo espiritual. O Espírito Santo, ele é a pessoa mais importante da nossa vida, da vida da pessoa, quando ele aprende a conhecer, quando ele tem esse encontro com o Espírito Santo. É como se você tomasse uma água cristalina, como se você experimentasse o mais puro dos doces. Não tem explicação se eu falar para você que ele é melhor do que um sorvete, ele é melhor do que um chocolate. Eu ia estar menosprezando o Espírito Santo, porque ele é melhor do que tudo. Não tem palavras para expressar como que é a pessoa do Espírito Santo. Eu tive as minhas primeiras experiências com o Espírito Santo quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Na igreja eu recebi o batismo e depois eu fui buscar mais dele. Fui buscar aprender mais dele, saber como que ele age, como que ele é, como que ele se manifesta, como que é a presença dele. E enfim, quanto mais você busca a presença do Espírito Santo, mais ele se manifesta a você, mais ele se apresenta a você. Ele é uma pessoa doce, ele é educado, ele é gentil e ele não invade o teu coração, ele não invade a tua mente. Ele simplesmente espera ser convidado, espera ser chamado. E quando a gente convida o Espírito Santo a vir fazer morada na nossa vida, fazer morada dentro do nosso coração, então a gente começa a sentir. Quando a gente dá liberdade para ele agir, então a gente começa a sentir a maneira dele trabalhar na nossa vida. Eu, durante muito tempo, eu busquei a presença do Espírito Santo. Eu subia montes e eu orava por muito tempo no monte. Eu orava por algumas grandes horas, às vezes 2 horas, 1 hora, 1h30, porque eu queria muito a presença do Espírito Santo. Eu queria muito sentir ele e saber como que ele age. E querer saber também o que ele tinha para mim. Então, todas as vezes que eu subia ao monte, eu já tinha a impressão de que ele estava lá, sentado, me esperando. E a impressão que dava é que ele estava lá me esperando. Sabe, quando você parece que tem hora marcada. Então, como eu subia todos os dias ao monte, durante 2 anos eu subia ao monte, e no mesmo horário, eu sacrificava o meu almoço para subir ao monte, para orar, porque eu queria muito os dons espirituais. Eu queria muito ter esse encontro com o Espírito Santo. Eu queria muito ter essa conexão com ele, conhecer ele, saber mais da pessoa do Espírito Santo. Sim, porque ele é uma pessoa especial.
Ele é uma pessoa maravilhosa. Como eu já falei aqui, ele é doce. Ele é o verdadeiro amor. Ele é a verdadeira expressão do amor. O amor ágape. Não tem nada que se compare à presença do Espírito Santo. Não tem nada que se compare ao amor do Espírito Santo. Então, quando eu subi ao monte para orar, por várias vezes eu tinha a impressão de que ele estava ali me esperando. E quando a gente dobrava o joelho para orar, para conversar, eu sentia quando ele se aproximava de mim e quando ele conversava comigo. A voz dele é doce, o toque dele é doce, o toque dele é leve, como uma brisa, como um vento suave que sopra no teu rosto. E depois que você descobre esse amor, essa presença, você não quer outro amor, você não quer outra presença. Ele substitui todo tipo de amor, ele substitui todo vazio, ele preenche todo o vazio do seu coração, ele te traz paz, te traz confiança e principalmente ele te convence do pecado. A função do Espírito Santo é de nos convencer, buscar a Deus, buscar a Jesus, nos convencer do mau caminho, nos convencer de buscar cada dia mais a presença de Deus. Mas a experiência de estar com Ele, de ouvir Ele falar, de sentir, é totalmente diferente do que você dobrar o seu joelho e orar a Deus em oração, intercedendo por alguém, por algum propósito, ou buscando a Jesus em oração, por algum objetivo, por algum propósito. Quando o Espírito Santo vem, quando você está em oração e o Espírito Santo vem, ele se manifesta em você, através de você, e é uma convicção tão forte, é uma presença tão forte que você se obriga praticamente a se derramar na presença dele. E você não tem mais pressa de sair dali, daquele lugar, daquela presença. A impressão que tem é que ele te segura, que ele fala para você, fica aqui, não saia, fica mais um pouquinho. E você não consegue dizer não para o Espírito Santo. Ele não te convence, ele não te obriga, né? Mas você sente esse desejo de ficar perto dele. Você não consegue dizer não para ele. Ele é uma pessoa e é um ser maravilhoso. É um ser espiritual maravilhoso, doce e perfeito. Quando eu comecei a contar para essa pessoa essa grandeza que é, essa maravilha que é estar diante da presença do Espírito Santo, ela sentiu o desejo de conhecer. E todos nós deveríamos ter o desejo de conhecer o Espírito Santo, de saber como ele age. Ai, que susto! A porta bateu. De saber de como ele age, como ele faz, como ele transborda dentro de nós. Sim, porque ele transborda, ele é transbordante. O amor dele, quando o amor dele nos invade, ele nos enche de uma maneira que transborda. Mas transborda de quê? Transborda de amor, transborda de presença. É um doce amor, é um amor ágape, aquele amor perfeito. O Espírito Santo, ele se manifesta quando ele começa a pegar confiança em você, quando ele sente que ele pode confiar em você, então ele se manifesta. E ele vem silenciosamente, com carinho, e vai te tocando, e vai te envolvendo, e você começa a se derramar, e você começa a querer mais, e querer mais, e querer mais. E quanto mais você quer, mais ele se entrega. Quanto mais você busca, mais ele se aproxima. E é maravilhoso. É maravilhoso quando você está na presença dele. É maravilhoso contar para ele as suas dores, as suas fragilidades, as suas inseguranças. Quando você confessa para ele que você não consegue,
que você precisa dele, ele se derrama para você. Ele diz: eu estou aqui, eu vou te ajudar. Eu estou aqui para te proteger, para te guardar. É maravilhoso sentir essa presença, sentir esse amor invisível, mas que se pode sentir. Nós não conseguimos ver o Espírito Santo, mas conseguimos sentir. Você sente o toque, você sente a presença, você sente quando ele chega, quando ele se aproxima, quando ele se apresenta para você. É maravilhoso. Não existe, eu acho que se eu procurar uma palavra no dicionário para descrever como é que é sentir o Espírito Santo, eu acho que eu não vou encontrar a palavra. Procure a presença do Espírito Santo. Busque a presença do Espírito Santo. Deixe ele se revelar a você. Deixe ele se mostrar para você. Permita com que ele sinta essa confiança de se declarar, de se identificar e se mostrar para você. Você nunca mais vai querer saber de outra coisa, outro ser, outra pessoa. O Espírito Santo, ele é especial. Ele é especial. Ele é o verdadeiro amor. Ele é grande, maravilhoso, poderoso. Eu acho que se eu fizer uma lista de palavras para expressar o amor e a grandeza dele, vai faltar lápis, vai faltar papel. Se eu fizer uma lista de tudo que ele é, de tudo que ele significa e de tudo que ele faz, faltará papel e caneta, porque não existe dimensão, não existe palavras, não existe nada que você possa colocar dentro e ele vai preencher. Não. A única coisa que ele consegue preencher por um todo, se você der liberdade, é o teu coração, a tua alma, o teu espírito, o teu ser. Essa é a pessoa do Espírito Santo. Esse é o verdadeiro amor. Essa é a verdadeira paz que nós procuramos muitas vezes e não encontramos. Isso tudo está no Espírito Santo de Deus. O verdadeiro amor, a verdadeira paz, o verdadeiro entendimento está na pessoa do Espírito Santo. Ele te convence de todo o pecado. Ele te convence que o caminho que nos leva a Deus é Jesus. Ele te convence que ele é o melhor caminho. Ele fala, Deus fala na palavra dele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o Espírito Santo, ele tem essa função de nos convencer de que Deus é o melhor caminho, que Jesus é o mediador entre Deus e o Pai, Deus e o Espírito Santo. O Senhor Jesus, ele disse: eis que eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo, e esse estará convosco todos os dias da sua vida. Se você se sente só, se você se sente abandonado, desprezado, convide o Espírito Santo a fazer morada no seu coração. Convide o Espírito Santo a fazer parte da sua vida. Você nunca mais vai sentir falta do Espírito Santo de Deus na sua vida. Você nunca mais vai sentir falta de outra coisa, porque o Espírito Santo, ele preenche tudo isso na nossa vida. Amém? Deus abençoe, que você possa ter um encontro real com o Espírito Santo de Deus, que você possa ter um encontro com essa pessoa maravilhosa que é o Espírito Santo. Amém? Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, em nome de Jesus.